Imagina você fazer o modo carreira na vida real. Pessoal, esse é o grande case do Ousadia FC, um time de brasileiros que faz sucesso no futebol espanhol. Vamos analisar junto esse case de sucesso que é muito legal. O Ousadia FC é um time criado pelo Ed Queixinho, influenciador da comunidade da Vila Cruzeiro, lá do Rio de Janeiro, e atualmente eles disputam a última divisão regional da Catalunha, que é a quarta divisão catalã, e equivalente à 11ª divisão espanhola. Mas é muito interessante que, apesar de ser um time ali semiprofissional, ele já passou vários clubes tradicionais, inclusive como o Real Sociedad, por exemplo, em número de seguidores. Lembra do que eu já expliquei aqui nesse canal. Time de futebol pode ser usado como um enorme canhão de mídia. Afinal de contas, o futebol é a maior mídia do mundo. Então eles têm 1,2 milhões de seguidores, mais que o Girona, mais que o Espanyol. Então é o segundo time mais seguido da Catalunha, somente atrás do Barcelona. Então é fantástico esse case deles. E fica aqui que eu vou te contar mais algumas coisas muito surpreendentes sobre essa equipe. Inclusive, ele já tem mais seguidores que 9 clubes da primeira divisão, que é a La Liga Espanhola. Vamos entender um pouco a origem dessa equipe. O Queixinho, como eu disse, ele é lá da Vila Cruzeiro, no Rio de Janeiro, e teve frustrações na tentativa de ter uma carreira maior no futebol profissional. Ele chegou a jogar na Albânia e depois foi para um time de Barcelona, lá na Catalunha. E aí, frustrado, passou por algumas situações, ele decidiu criar o seu próprio time de futebol. Então ele fundou o time com a ajuda de uma empresa de intercâmbio esportivo. Então ele teve uma força, ele teve resiliência para superar tudo e teve inteligência para trazer os parceiros corretos para poder criar um time que permitisse ele e alguns conhecidos, amigos e outras pessoas pudessem fazer o modo carreira na vida real. Os jogadores não recebem salários, que é uma divisão semiprofissional, e o time é mantido com a ajuda de patrocinadores e a visibilidade grande que eles têm nas redes sociais. O elenco é montado por uma seletiva via redes sociais, então é legal, porque assim, eu acho que nunca antes na história foi tão fácil, ou talvez menos difícil, ou melhor, mais acessível, o sonho de se tornar um jogador de futebol, né? Digamos que a várzea, o que antes se chamava de várzea no passado, hoje está muito mais estruturado, tem investimento, com canhão de mídia das redes sociais, você consegue fazer com que times de menor expressão, jogadores de menor expressão tenham visibilidade e com isso consigam tocar em frente o sonho de ser um jogador de futebol, ainda que num contexto menor, ainda que numa liga mais fraca, mas a pessoa está realizando o sonho dela, né, de viver a vida de boleiro. E a equipe técnica é legal, porque eles têm uma equipe técnica muito bacana, tem um treinador chileno, tem um preparador físico do Panamá, e inclusive tem uma equipe de mídia, que é a grande sacada aqui do time. E é bem legal, porque tem uma questão de impacto social relevante, de gerar oportunidades, né? Então teve jogador do Ousadia que conseguiu contratos internacionais, tem um cara lá que é uma espécie de sósia do Luva de Pedreiro, que foi jogar na Suécia, o artilheiro do time foi jogar na primeira divisão de Macau, que eu sei que para muita gente pode não parecer nada, pode não parecer muita coisa, mas para quem sonha em viver de futebol, e aí o cara joga numa divisão semiprofissional, e aí ele ser contratado por uma divisão profissional da primeira divisão de Macau, que eu sei que quando a gente compara os times de primeira prateleira, isso não é muito, mas para ele é a oportunidade de ele ganhar um dinheiro legal, geralmente o pagamento é em dólar, né? Ele saiu do semiprofissional para ir para um time profissional. Macau é um lugar muito bacana na China, né? Macau teve colonização portuguesa, então tem muitas coisas ali de Portugal em Macau, então lembra muito algumas questões de ruas de Lisboa, ruas do Rio de Janeiro, pela arquitetura da casa, alguns elementos culturais. Então assim, Macau é um lugar muito maneiro na China, não tem nada a ver com a ideia que as pessoas têm da China, ou seja, aquela China super industrializada e super moderna das zonas especiais, ou a China mais rural, mais agrária, mais do interior, que é um pouco mais fechada. Não, Macau é totalmente diferente disso.
E aí é legal, porque a força da mídia social do time influenciou e influencia diretamente na vida dos atletas, que são muitas pessoas que vêm de origem humilde, que tenta ali o sonho de ser jogador de futebol e consegue, através do Ousadia FC, viver um pouco da vida de jogador de futebol. Né? E aí é muito importante porque o poder dos seguidores no valor de mercado de uma marca, isso no futebol, novamente, a maior mídia do mundo, isso é fundamental. Porque assim, o preço de uma marca, do time, tem relação com o número de seguidores, ou seja, o tamanho da audiência, né? E aí a estratégia digital do time ajudou no crescimento, né? Então, assim, mostra como a hype de uma pessoa física, o Ed Queixinho, contribui para o sucesso da marca. No caso, a marca dele, o Ousadia Futebol Clube, né? Então, esse é um conceito que se aplica a negócio de qualquer setor. Então, isso é muito importante para você, principalmente para você que é um profissional autônomo, e muito da minha audiência são os profissionais autônomos, o pessoal do MEI, ou o cara ali que tem algum tipo de profissão autônoma, algum tipo de ofício e trabalha ali sozinho ou com equipe pequena para ganhar o ganha-pão. Tenha noção do seguinte: credibilidade mais carisma é igual a valor de mercado. Claro, isso aqui é uma simplificação, né? Se a gente for entrar aqui no mérito de valuation, ou seja, o valor de mercado de algo, é uma fórmula muito mais complexa. Mas o que eu quero dizer é que quando se trata de pequenas iniciativas, daquele empreendedorismo inicial, que você está subindo uma marca ali de maneira não ortodoxa, ter credibilidade, somar isso com carisma, vai ajudar muito em alavancar o seu valor de mercado. Então, parabéns aí pro Ed Queixinho, muito legal para o Ousadia FC, vou começar a segui-los, né? Tive contato com esse time recentemente, né? Vi algumas matérias, vi alguns casos sobre e achei muito legal trazer aqui para vocês. Então, assim, você que é um profissional autônomo, se inspire na estratégia do Ed Queixinho. Credibilidade mais carisma igual valor de mercado. Construa uma audiência para você. Isso vai ser fundamental para você que é empreendedor ou um profissional autônomo. Deixa aí nos seus comentários, deixa aí o seu comentário, clica aí no sininho para se inscrever no canal, marca os seus amigos aqui, convida os seus amigos para ver esse vídeo, que é um caso muito legal de pessoas que estão jogando modo carreira na vida real, tá bom? Deixa nos seus comentários outras sugestões de vídeo também para enriquecer aqui o canal. Minha audiência é uma audiência muito legal, muito qualificada, que me dá muita dica também, né? Pede muito tópicos legais para a gente trazer aqui no canal. Então fica à vontade para deixar sua sugestão de conteúdo aí no canal. Se você quer que eu faça uma análise de algum time de futebol, de algum esporte, do aspecto de negócio por trás do mundo da bola e outros esportes como Fórmula 1, NBA, NFL, dentre outros, tá bom? Forte abraço para você e bom jogo!